Olá, meu nome é Nayara Assunção e hoje essa ministração quem vai dar sou eu. E o tema da nossa ministração hoje é a mulher empreendedora. E eu quero conversar um pouquinho com vocês sobre a mulher empreendedora, né? Porque eu sou empreendedora. E eu quero passear com vocês sobre o texto da mulher virtuosa, porque eu acho que casa muito bem com esse assunto, tá bom? A mulher virtuosa é em Provérbios 31, do 10 ao 31, então já pega a sua Bíblia, porque a gente vai destrinchar Provérbios 31, tá bom? Versículo por versículo, pra gente entender quem que é essa mulher. Porque muitas mulheres, elas acham que a mulher virtuosa é uma mulher inatingível, que eu nunca vou chegar naquele patamar, não. A mulher virtuosa, ela foi construída. E aqui é como se o Senhor tivesse deixado uma direção pra gente se construir a cada dia. Então, primeiramente, eu quero me apresentar para vocês. Meu nome é Nayara Assunção. Sou casada com o Mohan. Sou mãe, tenho 5 filhos. O Nicolas, a Sofia, a Cecília, o Murilo e a Letícia. Sou mãe de 5 crianças. Tenho a minha loja, que é a Benice Acessórios. É uma loja online. E eu empreendo com os laços desde 2017. Isso. Foi quando eu comecei a empreender por conta de uma dor, de uma necessidade que eu precisava. E aí eu comecei a empreender e eu quero contar um pouquinho, um resumo mesmo da minha vida, de como que eu faço, para vocês entenderem que as coisas elas não são improváveis. Então, se tiver algum barulho externo, alguma coisa assim, vocês vão me desculpando aí, porque aqui é vida real. Então, eu quero ir conversando com vocês sobre, tá? Primeiramente, eu quero contar para vocês o porquê que eu comecei a empreender. Da onde que surgiu esse negócio de trabalhar com laço e acessórios de cabelo? Foi de uma necessidade. A minha necessidade era que as minhas filhas não tinham laços. Quando a minha terceira filha nasceu, né, que no caso é a segunda menina, porque a Sofia e a Cecília veio primeiro, a Letícia, a caçulinha, é a quinta, é a última. Então, quando a Cecília nasceu, a minha terceira filha, eu tive a necessidade de ter acessórios de cabelo para ela. Mas só que naquela época, em 2017, eram caros, eu não tinha tantas condições financeiras, né? Então eu pensei assim, eu olhei aquilo lá e pensei assim, nossa, eu consigo fazer. E ali daquela dor, da necessidade das minhas filhas precisarem de acessórios, porque eu queria que elas andassem bonitinhas. Eu comecei a empreender com laços, e aí as pessoas começaram a pedir laços, as pessoas começaram a pedir os acessórios, porque viam elas usando, e começaram a encomendar, e eu comecei a empreender ali. É óbvio que eu precisei passar por um processo. Os acessórios que eu faço hoje não são iguais os de antes. E eu até mostro isso nas minhas redes sociais, mostrando a diferença. Tipo assim, o meu começo pro hoje. Então entenda o seguinte, mulher: tudo tem um processo. Escolha sua, se você vai começar o seu processo ou se você vai protelar nele. Porque você tem que entender o seguinte: no processo, eu vou ganhando maturidade, eu vou ganhando perfeição, eu vou ganhando capacidade. Então, se movimentar é o primeiro passo. A gente dá o primeiro passo e o Senhor vai colocando no chão para que a gente caminhe. Então, vamos começar ali em Provérbios 31, né? Igual eu falei para vocês, mas eu achei muito interessante que eu fui pesquisar a palavra empreender. Às vezes a gente pensa que empreender é só o dinheiro. Não é, gente. Eu achei incrível a questão da palavra empreender. Olha que interessante. Empreender. Decidir, realizar. Tarefa difícil e trabalhosa. Tentar, pôr em execução e realizar. Olha para vocês verem. Empreender é você ir lá e resolver aquela pendência, aquela situação. Não é interessante isso? Olha o significado de empreendedora. Tem a capacidade de identificar oportunidades. E aí, mulher, tu identifica oportunidades? Ou só fica reclamando? Criar soluções inovadoras, assumir riscos e transformar ideias em ações e negócios. Foi o que eu fiz. A minha ideia de ter laços para as minhas filhas me fez transformar em um negócio. Gerando valor e impacto. Vocês têm que entender que valor é diferente de preço, tá? E eu impacto com os meus acessórios. Porque eu tenho até um bordão que eu uso. Laços que contam histórias. Então, assim, tem que me seguir para entender o que eu tô falando. Mas os meus laços contam muitas histórias, viu? Eu participo de histórias com as minhas clientes.
histórias emocionantes, histórias felizes com cada cliente que adquire um acessório da minha loja. Valor e impacto, seja criando uma empresa, liderando projetos ou impulsionando mudanças em diferentes áreas da vida e do mercado. Você pode mudar, impactar a sua casa. Ah, mas eu sou só uma dona de casa. Você pode empreender em casa. Você pode mudar a rotina do seu lar. Do caos, você pode transformar esse lugar para um lugar de paz, tá bom? Então, vamos começar lá em Provérbios 31. Vamos no primeiro texto, né? No primeiro capítulo. Olha que interessante. A mulher virtuosa, quem achará? Provérbios 31, 10. O seu valor muito excede o de joias finas. Aqui a gente não tá falando que o que ela veste, o que ela usa, o que adorna, o brinco, a pulseira, o colar, a coroa que essa mulher usava, não representava o valor que ela tinha. Pelo contrário, o valor que ela tinha excedia essas joias finas. Excedia todas essas joias finas. O valor dela não está no que ela possui, e sim no que ela é. E aí, mulher, qual que é o teu valor no dia de hoje? Tá valendo muito ou pouco? Vamos pro próximo? No 11. O coração do seu marido confia nela, e não haverá falta de ganho. E aí, tu é uma mulher confiável? Dá pra confiar em tu? Porque aqui a gente tá falando de empreendedorismo, né, Nayara? Sim, estamos. Mas e aí? Você acha que para empreender você não tem que ter caráter? Você não tem que ter compromisso? Você não tem que ter etiqueta? Eu não tô falando etiqueta de lá e com garfo e faca, não. Postura, comportamento. E aí, tu é uma mulher confiável? Seu marido pode confiar em você? Seus filhos? O texto já começa, ó, batendo de frente. Bate de frente até comigo, tá? Não pense que ela tá ministrando que a palavra não alcança. Pelo contrário, passou aqui primeiro para depois chegar aí, tá bom? Então vamos pro próximo. Busca no 12. Ela lhe faz bem e não mal, todos os dias da sua vida. Gente, a mulher virtuosa, ela faz bem diariamente, porque ela já entendeu o valor dela. Ela já entendeu o valor dela. Ela é uma mulher confiável. Então ela sabe que ela tem que fazer o bem diário. É o comportamento dela fazer o bem. Ela não faz o bem só quando é necessário ou quando é importante para ela. Ela vai lá e faz com maestria, porque ela sabe que aquilo representa ela fazer o bem, não só por conveniência. Vamos pro próximo. No 13. Busca lã e linho e de bom grado trabalha com as mãos. Aqui você já tá entendendo que essa mulher não é preguiçosa, né? Ela busca lã e linho. Ela trabalha de bom grado. Tudo aquilo que colocarem nas mãos dela, ela vai fazer com excelência. E aí, tu tem feito as coisas com excelência? Ou é só lá pros de fora? A gente vai ver que essa mulher virtuosa, ela é muito voltada para a casa dela. E no mundo que vivemos hoje, o que esse mundo quer? Que a gente só expanda para lá, para fora. E aí a gente perde os da nossa casa. Vamos pro próximo? É como um navio mercante, de longe traz seu pão. O que significa isso, gente? Ela tem planejamento. Ela se planeja, ela não fica ali pensando, olhando pro teto. Ou imaginando assim, ai, meu marido podia ir lá e resolver isso pra mim, né? Nossa, meu marido tinha que lavar essa louça, né? Eu não. Fica aí em casa cuidando desse tanto de menino, fazendo esse tanto de coisa. Por que esse marido meu não faz nada? Eu emprestar. Ela sabe das obrigações dela. Hora nenhuma nesse texto você vai ver a mulher virtuosa tentando roubar o lugar do marido. Forte, né? Hora nenhuma você vai ver a mulher virtuosa tentando tomar o lugar da mãe dela. Hora nenhuma você vai ver nesse texto aqui, você vendo a mulher virtuosa, colocando essa responsabilidade em cima dos filhos. Ela vai lá e faz. Ela se planeja, ela se antecipa.
Se precisa arrumar o café da manhã, se ela sabe que o próximo dia vai ser corrido, ela vai lá e descongela o feijão. Eu vou usar tudo a nossa didática de casa, que fica para melhor compreensão. Se ela sabe que ela tem que fazer o almoço amanhã, então ela já pensa no cardápio que ela vai fazer amanhã. Vocês acham que pra mim é fácil? São 5, gente. Ah, mas você não ficou louca? Não. Porque eu estou construindo o meu processo. Eu estou construindo a mulher virtuosa que há em mim. E há um processo, gente. Não é você pegar, você tá aí agora. Ah, eu vou ser virtuosa. Puf, amanhã você é a melhor mulher do mundo. Reage, mulher. Não é assim que funciona, não. Tu vai ter que construir ela. Do mesmo jeito que você construiu a tola, tu vai ter que construir a virtuosa. É construção. Entendeu? Bora pro próximo? E ainda, noite, já se levanta e dá mantimento à sua casa e a tarefa às suas servas. Ela delega funções. Ela não acorda às 11 horas da manhã, tá? Só para começar. Ela tem planejamento, ela antecipa as atividades dela, ela delega funções, ela não é sobrecarregada, galera. Ah, é só eu que faço as coisas aqui nessa casa. Pra deixar. Vocês não sabem fazer? Você não teve que aprender? Por que seus filhos não podem aprender? O problema é que a gente quer uma perfeição absurda. Só do meu jeito que presta? Ah, mas meu marido não sabe fazer as coisas direito. Olha lá, deixou os treinos. Mulher, agradece a Deus que ele foi lá e fez. Não é obrigação dele, não. A obrigação dele é outra. É sair pra caçar, sair pra prover. O lar é teu. Isso eu tô falando até pras mães solos. O lar é teu. Na hora que você organizar a sua mente, tudo à sua volta se organiza. Gente, eu tenho um negócio muito interessante. Quando eu estou desorganizada aqui, a minha casa, ela desregula. Os meus filhos saem do eixo, meu marido sai do eixo. A casa fica só a bagunça. Mas na hora que eu me organizo aqui, até eles se organizam. Pra vocês verem o governo que há nas nossas mãos de ser mulher. Vocês estão entendendo? Pra vocês verem o tanto que nós, mulheres, influenciamos. Vamos pro próximo? Examina uma propriedade e adquire-a. Planta uma vinha e com as rendas do seu trabalho. Ela é uma investidora, ela examina, ela não toma decisão precipitada, não. Ela examina, ela reflete, ela pensa antes de qualquer decisão. Ela não sai desembestada falando o que vai fazer, não. Ela para e pensa assim, essa vinha aí vai me dar retorno? Se eu colocar minha mão nisso, vai ser bom pra mim e pra minha casa? Eu vou ter retorno nisso aí? Será que compensa fazer determinada situação? Será que compensa eu me envolver em determinada coisa? Então a gente tem que pensar, certo? Vamos pro próximo? Ó, cinge os lombos de força e fortalece os braços. Gente, vocês estão achando que a mulher virtuosa é uma mulher fraquinha? Presta atenção. Ela se fortalece para enfrentar os desafios, se prepara para o trabalho. Se eu não organizar, vamos supor que eu tenho que sair cedo amanhã para poder levar algum filho meu numa consulta, eu preciso comprar algum material para minha loja. O que eu vou fazer? Eu vou me antecipar? Porque eu sei que amanhã eu não vou estar em casa na parte da manhã, então eu tenho que me antecipar meu almoço, eu tenho que antecipar as coisas das crianças, porque elas precisam ir para a escola amanhã, então elas têm atividade de escola, então tem que fazer hoje. Eu tenho que lavar os uniformes para que eles tenham um uniforme limpo para amanhã. Eu cinjo o meu braço de força. Eu não vou pela minha emoção. Ah, mas eu não tô legal. Não, eu vou lá e faço. Tu não levanta cedo pra ir trabalhar? Independente se você tá com dor, se você tá com cólica menstrual, se você tá triste, se você tá brigada com o marido, você não vai lá e não executa aquilo que precisa fazer? Vai resolver você ficar deitada na cama chorando? Não vai. Então vamos embora reagir, gente. Fortalece as forças do seu braço aí, ó. Mas, Nayara, você não tá falando de empreendedora? Estou. Mas para ser empreendedora, tu tem que ter certos requisitos. Não é só lá e vender, não, gente. Você vai lidar com gente difícil, você vai lidar com gente fácil. Você vai lidar com gente que tá numa situação pior do que você. Você vai lidar com N situações. E aí? Você tem que ser preparada. E o nosso deserto tem hora que é a nossa casa.
A gente é forjado é no deserto, não é na abundância, não. É no deserto que a gente é forjado. E tem hora que a gente vai ser forjado em casa. Tem hora que a gente vai se decepcionar com o filho, vai se decepcionar com o marido, vai decepcionar com familiares, vai se decepcionar, vai decepcionar com situações. E aí, o que você vai fazer? Vambora reagir. Cinge o lombo aí e vambora. Porque você não tem tempo pra ficar chorando, não. Porque, imagina, você tá triste e ainda tem um punhado de BO pra você resolver. Então, resolve os BO primeiro. Aí você vai vendo que aquela tristeza vai embora. Porque você vai vendo que você consegue desatar um punhado de nó. Que nem você imaginava que conseguia. Vambora pro próximo? Onde que eu tô? 17. Vamos pro 18 agora. Ela percebe que seu ganho é bom e a sua lâmpada não se apaga de noite. Gente, ela se admira. Vocês já pararam pra pensar? Vocês se admiram por coisas boas que vocês fazem? Não tô falando pra ficar orgulhosa, não, mas eu tô falando assim. Vocês pegam e falam assim, cara, mas eu fiz um negócio bom. Olha que delícia que esse bolo tá. Ou você é daquele tipo de mulher que a pessoa chega, elogia seu bolo e fala, hoje eu acertei na mão, mas ontem nem tava tão bom. Cara, ela se admira. Ela vê que aquilo que ela fez foi bom, ela vê que aquilo que ela fez foi edificante, ela vê que aquilo que ela fez deu resultado. Tem hora que a gente tem que tirar toda essa culpa de cima da gente. E tem que começar a se admirar. Não ficar esperando só pelo outro, se admire. Fala lá, cara, tem hora que na rede social eu falo, gente, eu faço laço bonito, mas esse aqui superou até as minhas expectativas. Porque eu sei que aquilo que eu faço é bom. E isso não é vaidade, não. É você reconhecer que você tá se superando, que você tá fazendo algo bom. Vocês estão entendendo? Então vamos pro próximo. O 19. Estende as mãos ao fuso, mãos que pegam na roca. Ela 3:19, peraí, me perdi aqui. 3:19. Ela faz o que precisa fazer, gente. Ela não é uma mulher de ficar esperando, não. Se alguém entrega uma comida na mão dela, ela vai lá e faz. Se ela sabe que tem a louça pra lavar, ela vai lá e lava. Se ela sabe que tem a roupa, ela vai lá e lava. Ela faz tudo sozinha? Não. Alguns versículos antes a gente viu que ela delega funções. Então ela faz a engrenagem girar. E tem hora que a gente tem que fazer a engrenagem girar. Não pense você que empreender em casa é diferente de empreender fora, não. Tem as suas dificuldades do mesmo jeito. Aqui eu não posso ficar assim, não sei se eu quero. Não, se eu quero dinheiro, eu tenho que correr atrás. Se você que trabalha como CLT quer dinheiro, você não tem que ir trabalhar todo dia? Falta pra você ver se você vai receber. Do mesmo jeito é empreendedor aqui, ó, que é CNPJ. Vocês estão entendendo? Então a gente tem que se movimentar, a gente tem que se capacitar. A gente tem que fazer. Aquilo que foi colocado nas minhas mãos, assim como foi colocado nas mãos dela aqui, ela pega e faz. Vocês estão entendendo? Vamos pro próximo? O 20. Abre a mão ao aflito e ainda estende ao necessitado. Ela se importa com o próximo. Tá. É muito tranquilo eu me importar com o meu coleguinha que tá passando por uma situação ruim. Que tá vulnerável. Mas o seu próximo é o seu esposo? Seu próximo é seu patrão? Ou eu vou ser boazinha só com os necessitados? Só com aquele que não me conhece? Esse patrão aí, ele é imprestável. O cara só tá ganhando dinheiro às minhas custas. Você sabe das noites que ele ficou sem dormir? Você sabe das adversidades que ele tá passando pra ter que pagar o teu salário? Mas essa cliente aí, ela não presta pra mim não sei o quê. Você sabe? Às vezes a pessoa tá interessada em comprar o seu produto, mas a condição financeira dela agora não dá. Aí você vai desprezar aquela pessoa? Você vai desfazer aquela pessoa? Esse menino só atrapalha a minha vida. Eu podia estar fazendo isso e aquele outro. Será que você não entendeu o tempo que você tá, a estação que você tá? Seu tempo agora é de ser mãe. Há tempo para tudo. A palavra do Senhor já falou isso pra gente. Há tempo para tudo. E aí? Você vai estender a sua mão para quem precisa? Às vezes a gente quer estender a mão lá fora. Mas quem tá precisando é dentro da nossa casa. E aí? Vamos embora pro próximo? No tocante à sua casa, não teme a neve, pois todos andam vestidos e de lã
de escarlate. Ela não teme as adversidades. Ela se prepara antes. Ela não fica, gente, imaginando. Ai, será que eu faço? Não, ela se prepara, porque ela sabe que amanhã pode chegar o dia da adversidade. Ela sabe que amanhã pode chegar o inverno. Agora ela tá na primavera, ela tá no verão, tá na bonança, tá tudo fluindo. Mas ela sabe que a adversidade pode chegar na casa dela. E aí? Ela vai estar preparada ou não? Na hora que a adversidade chegar, ela vai se desviar, ela vai ser ingrata com Deus. E aí? É forte, né? Vamos embora pro próximo? No 22. Faz para si cobertas, veste-se de linho fino e de púrpura. Ela produz para ela e para a casa dela. O que você precisa produzir para você hoje? Eu preciso trabalhar. Mas eu preciso fazer minha unha, eu preciso arrumar meu cabelo, lavar meu cabelo. Eu preciso dar ordens, colocar os meus filhos para fazer as funções deles. Porque eles têm funções. Filho não é hóspede em casa, filho é um integrante da família, a família cuida uma da outra. O que eu preciso fazer para minha casa hoje? Estender uma roupa? Limpar uma gaveta? Colocar as minhas fitas em ordem? Vocês estão entendendo? Vamos pro próximo? O 23. O 23 ele é importante. Eu quero que vocês prestem muita atenção nesse 23 aqui, ó. Seu marido é estimado entre os juízes, quando se assenta com os anciões da terra. Ela respeita o marido. Ela respeita o marido, ela respeita os filhos. Ela respeita a mãe, ela respeita a sogra, ela respeita o sogro, ela respeita todo mundo. Há uns dias atrás, o Espírito Santo fez eu refletir. Já viu mulheres que, quando você vai conversar com ela, e ela só reclama do marido, ela só reclama dos filhos, ela só reclama de tudo que tá à sua volta. Quando você conhece aquele marido daquela mulher, você só vai lembrar daquilo que ela falou de ruim do marido? Ou de bom? E aí, a gente é esse tipo de mulher? Será que na hora que o meu marido é visto, ele é admirado porque ele tem uma mulher virtuosa do lado dele, uma mulher que cuida? Não uma mulher louca, rixosa, maluca. E olha que eu já fui doida. Olha que eu não tá uma santona aqui na frente de vocês não, gente. Eu estou em construção. Eu decidi mudar. Porque senão, a minha casa ia desandar e eu iria crescer filhos com um psicológico abalado, porque a mãe é doida. Porque a mãe não regula, porque a mãe é instável. Imagina eu ser conhecida só por causa da minha instabilidade. Não é assim que funciona. Vocês estão entendendo? Não tô falando pra vocês vestirem um personagem, mas a mudança, quando a mudança acontece na nossa vida, ela é visível. Mas ela não é de uma hora pra outra. Ela vai sendo de uma maneira gradual, vai acontecendo. No 24, ela faz roupas de linho fino e vende-as e dá cintas ao mercador. Ela empreende e vende o que produz. Gente, a minha dor era ter os laços para as minhas filhas. Daquilo ali eu vi que poderia ser um negócio. E aí, o que você faz de bom? Ah, mas eu não sou empreendedora, eu sou CLT. Então vai lá e faz o seu melhor no seu serviço. Você está empreendendo no CNPJ de outra pessoa. Não é porque você é CLT que você tem que tratar com desrespeito, não. Ah, ele que dê por satisfeito que eu vim trabalhar. Não. Imagina se você fosse a patroa e tivesse um funcionário com comportamentos ruins como você tem. Você iria se alegrar ou iria ficar triste? E aí? A gente tem hora que a gente tem que se colocar no lugar do outro. Ah, eu faço uns pão que é uma delícia. Vai lá e começa a vender, mulher. Teve uma vez, porque foi assim. Eu tinha um ateliê na Yara Assunção. E aí eu tive que dar uma pausa. Foi necessária essa pausa. E eu fiquei alguns anos trabalhando. Trabalhei muito na pandemia. Gente, vocês não estão entendendo tanto de laço que eu vendi na pandemia. Fazia feiras. Fazia muita coisa.
E aí eu engravidei da minha quinta filha, ela nasceu em 2022, foi mais ou menos a época em que eu parei. E aí eu tive que dar essa pausa, foi necessário, porque eu não estava bem emocionalmente, minha gravidez foi bem difícil, foi uma gravidez extremamente arriscada. Então assim, N coisas, eu precisava tirar aquele tempo. E aí eu senti aquela necessidade de voltar a empreender, porque é o que eu sei fazer. É o que eu gosto de fazer e é o que encaixa na minha realidade hoje. Sou eu que crio os meus filhos, não é minha mãe, não é minha sogra, não é outra pessoa. Sou eu que crio as minhas crianças. É eu e meu marido que se vira. Então eu tive que dar essa pausa e aí eu quis voltar. No que eu quis voltar, eu fiquei ali protelando, sabe? Ai, eu não tenho a fita, tal. Ai, eu não sei. Aquele medo do recomeço. E ali o Espírito Santo foi ministrou no meu coração um dia. Ele pegou e falou comigo assim: você sempre está esperando o cenário perfeito para começar a agir. O que eu entendo disso? Eu não vou ter todas as fitas para começar a agir, para começar a loja. Nem cliente eu tenho. Eu só tenho que ir lá e começar. O restante o Senhor vai me abençoando. O restante eu vou tendo sabedoria e maturidade para ir administrando. Isso foi muito forte. Depois que o Espírito Santo falou isso comigo, eu fui lá e me posicionei. E aí eu fui e comecei a Benícia Acessórios. Eu orei pelo nome, eu orei por tudo. E oro até hoje. Não chegou até o final, não. Eu estou construindo a minha loja. Gente, vocês acham mesmo que é fácil? Não é, são 5 crianças. Meu filho mais velho, ele é autista, ele faz terapias. Então eu tenho que levar para terapia, tenho que fazer isso, tenho que levar para escola. É na correria. Cansa, não vou mentir. É cansativo, é puxado. Mas eu entendo que tem situações que eu preciso renunciar. Não vou nem falar em pagar preço, porque Jesus já pagou esse preço pra gente lá na cruz. Mas tem situações que eu preciso renunciar. Tem hora que eu tenho que renunciar à minha carne, à minha vontade. Nem tudo é do jeito que eu quero. E eu vou passar por frustrações, sim. Eu vou passar por situações difíceis, sim. Mas eu vou passar, eu vou vencer. Aquilo ali vai me trazer maturidade. Então eu fui lá e comecei a empreender. E hoje eu tenho a Benícia Acessórios. É a minha loja. Ela é uma loja extremamente personalizada. É uma loja online? É, porque eu trabalho em casa. Mas eu consigo conciliar tudo. Eu consigo conciliar casamento, criação dos meus filhos, a minha loja, a minha comunhão, igreja. Eu vou conciliando tudo. Tudo, tudo, tudo. O Senhor vai dando graça. Tem hora que eu tenho que dar um olhar mais atento para determinada área e dar um passo para trás. A gente nunca vai conseguir ser perfeito em todas as áreas, gente. A gente vai alternando de áreas. Tenho 5 filhos. Nenhum dos 5 são iguais. Tem hora que um demanda mais que o outro. Aí tem hora que aquele que não estava demandando muito, ele vai precisar de mais atenção. Vocês estão entendendo? É assim que as coisas vão fluindo. Tira a cara da internet e começa a ver a vida como realmente ela é. Porque aquilo que eu mostro para vocês no Instagram, para quem me segue, é muito pouco. São segundos do meu dia. A vida real, ela precisa ser vivida. Aí a gente entra na comparação. Aí você fica se comparando. Ah, mas eu não tô tendo o resultado da fulana. Cara, às vezes a fulana só tá com aquele resultado lá. E você tá esquecendo de todos os outros resultados que você teve. Você tá entendendo? Vamos embora pro próximo. A força e a dignidade são os seus vestidos. E quanto ao dia de amanhã, não tenho preocupações. A força e a dignidade são os seus vestidos. Ela tem um caráter e confiança, fé e perseverança confiando na provisão do Senhor. Deixa eu perguntar uma coisa para vocês. Vocês acham que o Senhor, ele vai abençoar o filho que fica deitado, comendo o pão da preguiça? Ou o filho que vai lá e corre atrás, que ele vê que está se esforçando? Porque aqui ela vai lá e faz tudo que ela precisa fazer. Aonde a mãozinha dela tá alcançando, ela tá fazendo. Porque ela entende que aonde a mão dela não alcança mais, aí a mão do Senhor vai alcançar e vai resgatar ela. Não onde ela precisar, o Senhor vai dar força, vai dar capacidade, vai dar instrução para ela. E aí? Né? Vamos pro próximo? E o 26. Fala com sabedoria e a instrução da bondade está na sua língua. Gente, a mulher virtuosa, ela estuda, tá? Ela se capacita. Você está achando que para empreender você não precisa estudar?
Se para passar de cargo você tem hora que você tem que fazer provas, você tem que se capacitar, imagina eu que sou empreendedora, você tá achando que eu vou ficar ali, vou lá, faço lá, se posso, não, tem que ter estratégia de venda. Eu tenho que entender um pouco de marketing. Eu tenho que entender sobre gestão de vendas. Eu tenho que entender N assuntos. Eu tenho que entender como que tá as minhas emoções. Você acha que a mulher virtuosa ficava ali rolando feed? Você tá achando mesmo que, mas ela tá vindo aqui, ela tá falando também. Não, gente, o Senhor foi me capacitando. É tudo a decisão, eu já falei isso pra vocês. A gente que decide qual caminho que a gente vai seguir. Ela aprende, ela se capacita. Mas eu não tenho dinheiro. Mulher, tu já não paga a internet tem N assuntos. N, você não precisa pagar uma mentoria, você não tem N assuntos. Vai lá, faz o seu primeiro, depois você paga a mentoria, vai lá, faz o seu primeiro. Se capacita, estuda. O Senhor não vai te colocar no muito se você não está fazendo pouco. O problema é que a gente só quer a visão final, a gente não quer passar pelo processo. O nosso coração, ele não pode ser só cheio de tranqueira, porque se o nosso coração for só cheio de tranqueira, de fofoca, de inveja, de luxúria, a gente só vai falar sobre isso. Cara, é muito ruim você sentar com uma pessoa que só sabe fofocar, só sabe falar mal da vida dos outros. Eu já fui essa pessoa. O Senhor foi me moldando. Eu não vou ser hipócrita falando pra vocês aqui que eu fui a perfeitinha, não. Mas eu estou em processo de mudança. Eu, Nayara Assunção, decidi melhorar. Porque eu entendi que o meu exemplo, ele arrasta. Arrasta os meus filhos, arrasta o meu marido. E aí, que exemplo que eu vou deixar? A mãe fofoqueira? Que gosta de dar pitaco na vida do vizinho? E olha pra vocês verem que interessante. Eu escrevendo, né? Escrevi tudo aqui. E aí, o Espírito Santo, você reparou que a mulher virtuosa, ela não cuida da vida dos vizinhos? Forte, né? Gente, a mulher virtuosa, ela tá pra dentro do lar dela. Ela não tá pra fora. Como que eu vou empreender se eu fico olhando pra coleguinha, pelo resultado da coleguinha? Às vezes aquele resultado nem verdadeiro é. Gente, a internet é uma mentira. Eu posso colocar um punhado de caixinha dentro da sacola e falar assim, olha, gente, o tanto de venda que eu fiz hoje. Mas eu tô mentindo. Aí você vai ver assim, nossa, mas a Nayara vende horrores, a Nayara faz isso, faz... Mas é uma mentira. E aí? Vocês estão entendendo? A mulher virtuosa, você não vê a mulher virtuosa cuidando da vida de ninguém. Ela pode estender a mão dela ao necessitado. Mas depois ela volta para dentro da casa dela. Depois ela volta a cuidar dos afazeres dela. Depois ela volta a se desenvolver, a se capacitar. Ela volta a cuidar das propriedades dela, daquilo que é da conta dela. Tu não vê a mulher virtuosa e fazer fofoca na casa do vizinho e se portar com a vida do vizinho. Você não vê a mulher virtuosa fazendo isso. Não vê, gente. Vamos pro próximo, que o negócio tá forte, né? O 27. Atende o bom andamento da sua casa e não come o pão da preguiça. Eita, que é forte, hein? E aí, você sabe o que seus filhos estão fazendo? Hein? Sabe o que seus filhos assistem? O que eles veem no telefone? Vocês sabem o que tá no caderno deles? Sabe as amizades? Sabe o que tá faltando na sua casa? Você sabe? Você viu aquela sujeira que tá debaixo da sua cama? Forte, né? Você tá cuidando? Gerindo as emoções do seu esposo? Sabe o que o esposo tá fazendo na vida dele? Os processos difíceis que ele tá passando? Ou é só o seu umbigo que conta? Já lavou a louça? Já pôs a roupa na máquina? Já estendeu a roupa? Já tirou o lixo do banheiro? Já delegou as funções? Porque aqui em casa cada um faz uma função. Aqui em casa eu não faço as coisas sozinha. Meus filhos lavam vasilha, varrem a casa, tiram o lixo pra fora, juntam os brinquedos, organizam as coisas. Tem dia que eu passo o dia todo falando pra eles fazerem, gente. Mas tá todo mundo fazendo aquilo que precisa ser feito. Vamos pro 28. Levantam-se seus filhos e lhe chamam de ditosa, e seu marido a louva, dizendo:
Muitas mulheres procedem virtuosamente, mas tu a todas sobrepujas. Já imaginou seu marido chegando e falando assim, seu pai, sua mãe, porque eu sei que aqui nem todas são casadas, seus sobrinhos? Nossa, mas a minha tia, minha esposa, vocês não estão entendendo, não, é fora da curva. É mais até do que eu pedi para Deus. Vocês não estão entendendo, não. A minha mulher, ela adorna a casa. A presença dela faz diferença. A casa só flui se a minha esposa estiver lá. De tão boa que ela é. Eu não tô falando pra ninguém criar marido aqui, não. Não é isso. Não é sobre isso que eu estou falando. Mas ser reconhecida. Seu marido pegar e falar assim, nossa, cara, minha esposa, os seus filhos, nossa, quando eu crescer, eu quero ser igual a minha mãe. E eu sei que aqui nesse vídeo hoje tem pessoas assim que não queria ser igual aos pais. Que foi tão traumatizante que não queria ser igual aos pais. Mas já imaginou um filho seu, um sobrinho seu, alguém seu pegar e falar assim, nossa, eu quero ser igual aquela pessoa ali, ó. Que ela é top. Ali é mulher do Senhor mesmo. O Senhor tá na vida daquela pessoa. Porque ela não é uma pessoa enganosa, gente. Não, a mulher virtuosa, ela não é enganosa. Ela é uma pessoa bem-aventurada, ela é uma mulher bem-aventurada, ela é uma mulher abençoada. E aí, tu tem sido bem-aventurada? Bem-abençoada? O que tem procedido de você? Vamos embora pro próximo? No 30. Enganosa é a graça, e vã a formosura, mas a mulher que teme ao Senhor será louvada. Não sei se vocês repararam, mas somente no final que tá falando que ela louvou o Senhor. Por que será que fala aqui só no final que ela louvou o Senhor? Porque o Senhor é a base dela. É o Senhor que sustenta todas aquelas outras coisas que a gente conversou. Se não tiver o Senhor, ela não consegue sustentar. Que aí no texto fala, né? Enganosa é a graça e vã a formosura. O rostinho bonito, gente, sustenta caráter, não. Quem sustenta, e ela sabe que o sustento dela, que a base dela, que fortalece ela no dia mal, que dá força para ela tanto no dia mal quanto no dia bom, é o Senhor. É o principal. Ele não tá por último. Ele é a base, ele sustenta. Ele reforça. Vamos finalizar? Dá-lhe do fruto das suas mãos e de público a louvarão as suas obras. Ela não tem uma aparência falsa. Ela não consegue esconder que ela é virtuosa, porque isso resplandece nela. Porque o caráter dela foi mudado, as atitudes dela foi mudada. É tipo a lamparina. Você consegue abafar a luz? Não consegue, gente. Vai sair frestinhos ali. É isso. Resplandece. Enaltece. Não tem mulher que você olha assim e fala assim, cara, mas que mulher é essa? A mulher virtuosa era essa mulher. É impossível chegar nela? Não é. É uma construção. Eu vejo que aqui é uma direção que o Senhor dá pra gente se moldar. Mas, Nayara, o que a mulher virtuosa tem? Por que eu preciso melhorar dentro da minha casa? Por que eu preciso melhorar o relacionamento com as pessoas, com os meus filhos, com o meu esposo? Porque não dá pra você empreender. Gente, não tem como desassociar, não. Se você tem funcionário, você vai ter que tratar aquele funcionário bem. Você não vai poder tratar ele como um escravo, como um cachorro, não. Se você tem cliente, você vai precisar tratar aquele cliente bem. Não é só por causa do dinheiro dele, não. Porque você tem caráter. Porque você sabe que você tem que fazer bem ao próximo. Uma coisa concilia com a outra. Vocês estão entendendo o que eu tô falando? Não dá pra esconder caráter, gente. A gente pode ter o rosto lindo, maravilhoso. Pode ser a mulher mais estupenda. Na hora que abre a boca, você fala assim, ixi, infantil? Nossa, Deus. Não dá pra ficar perto dessa mulher, não. Ela é insuportável. E aí? Já imaginou as pessoas falando isso de você e não o contrário?
Imaginou as pessoas falando assim, nossa, mas a Nayara é insuportável, cara, a Nayara só reclama. Ai, nossa, ela só sabe falar do mesmo assunto. Ela nunca passa dessa fase. Vocês já imaginaram? Tanto que isso seria ruim? Vocês estão entendendo? É sobre isso. Imaginou você sendo uma funcionária rixosa, que logo o patrão fala assim, ah, não compensa ficar com ela aqui não, ela contamina a equipe. Não, ela tá contaminando a equipe, não dá pra ficar com ela não. Dá não. Essa mulher aqui, sei não, a gente vai ter que se livrar dela. Porque é a maçã podre, ela vai contaminar todo mundo, não dá não. Vocês estão entendendo o que eu tô falando? E assim, a mulher virtuosa é como eu falei pra vocês, ela não tá ali cuidando da vida do vizinho, você não vê. Você não vê a mulher virtuosa tentando salvar ninguém. Ela cuida da casa dela. Aquilo que é responsabilidade dela, ponto. Os funcionários são responsabilidade dela, o trabalho é responsabilidade dela. Tu vê a mulher virtuosa jogando alguma responsabilidade. Ah, mas a minha mãe não me ajuda. Cara, ninguém me ajuda, meu marido não me ajuda. Se emprestava aí, podia lavar pelo menos as vasilhas pra mim. A mulher virtuosa, ela vai lá e antecipa tudo que ela precisa fazer. E entendam o seguinte: o empreender não é só ganhar dinheiro. Eu quero empreender, eu quero ganhar muito dinheiro, mas eu não consigo organizar minhas fitas. Se eu receber um pedido grande, eu não sei nem o material que eu tenho. Como que eu quero ser colocada em cima do muito se eu não estou honrando nem o meu pouco? E eu estou falando para quem empreende no lar, que cuida da casa, que cuida dos filhos, que isso é empreender. A gente já falou lá no começo do vídeo o que é empreender. Eu tô falando para quem empreende no CNPJ de outra pessoa, tá bom? Você tem que ser honrada lá no seu serviço. E eu tô falando daquela que empreende como sustento. Que tem lá a sua loja, que abriu a sua loja, que se capacita. A vida, ela não é feita de passo a passo. É necessário ter reflexão. O titio tá latindo ali, mas vocês ignoram o titio. É necessário ter reflexão, posicionamento, mudança, metanoia. Metanoia é mudança de mentalidade. A vida não é um fast food, gente. Não é. É uma construção. Um prédio, você não constrói ele do nada. Todo dia você vai lá e faz um pouquinho daquela construção. E outra coisa, assim, muito interessante sobre a mulher virtuosa, que, tipo assim, quando você começa a ler parágrafo, texto por texto, versículo por versículo, você começa a ter uma visão melhor dela. Gente, não é inalcançável, você consegue alcançar lá também. Outra coisa também, assim, que veio na minha mente, que o Espírito Santo trouxe na minha mente, a mulher virtuosa, ela não vai, olha pra vocês verem que o Espírito Santo ministrou. A mulher virtuosa, ela não vai para as redes sociais para fazer indiretas, ficar cutucando. E ó, eu vou falar um negócio pra você, geralmente a indireta que você tá jogando pro outro nem pega o alvo que você queria, tá? Não. Pois ela está preocupada em avançar do que ficar lambendo ferida. A mulher virtuosa, provavelmente, ela brigava com o esposo, ela tinha suas discussões, mas isso não paralisava ela. Ela passava por aflições na casa dela, com os filhos, passava por necessidade, passava por coisas ruins. Ela, provavelmente, gente, ela passou por adversidades. Mas no texto não fala que ela ficou ali parada, sem saber o que fazer, não. Ela ia lá e ia tentar resolver o problema. Se ela não conseguia resolver aquele problema, ela ia lá e fazia o que era possível naquele dia. E quando fosse o momento certo de chegar para resolver aquele problema, ela resolvia. Então, assim, o que eu deixo para vocês hoje é: o empreender, ele vai além do dinheiro. A gente empreende em diversas situações. Ore para o Senhor e peça para o Senhor te dar uma direção se você tem vontade de empreender de fora. Ore para o Senhor e fale para o Senhor assim: Senhor, eu sou funcionário. Que eu venha ser uma funcionária idônea, uma funcionária honrada, que eu venha honrar aquele salário que o Senhor está provendo na minha vida. Abençoa o meu patrão. Começa a mudar a mentalidade, gente. Não, vamos largar de ser rixosa. Uma coisa que não cabe na mulher virtuosa é ser rixosa. E a gente destrinchou aqui, ó, a mulher virtuosa.
Não é impossível chegar nesse patamar, mas só que ela tem que ser construída. E quanto mais tempo você ficar demorando para construir a mulher virtuosa que o Senhor quer que você seja, mais tempo você vai ficar nesse processo de dor, de vale, de situações repetidas. Então ainda há tempo. O Senhor te chama para se posicionar e começar a mudar a mentalidade. Às vezes a gente quer um milagre do Senhor, mas o principal milagre é a gente começar a mudar o nosso comportamento. Mude, se capacite, estude, seja uma mulher honrada, que o Senhor vai te colocar para fazer muitas coisas ainda. Não fique esperando que o Senhor vai te abundar no meio do caos. Não é assim que funciona. Tem hora que a gente precisa renunciar a muita coisa. Eu renunciei. Então essa é a ministração que eu quero deixar para vocês hoje. Tchau, tchau.